bem-vindos à nossa live sobre classificação fiscal de mercadorias, responsabilidade tributária do adquirente atacadista, varejista. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro, sócia da empresa Inovar Consultoria, em parceria com a ETC Infofisco, representada aqui pelo meu colega e mestre também, né, Eduardo Torrião Severo da Costa, tá? Que tem aí uma vivência aí de mais de 40 anos de auditorias fiscais, especialmente aí esse tempo dentro da Receita Federal do Brasil, tá certo? Em que, né, posteriormente, dentro desse período de experiência que ele teve, né, vai nos passar aí o conhecimento, a importância de como fazer aí uma classificação fiscal, a responsabilidade tributária que o adquirente tem, né? Então, vai apresentar aí uma visão da fiscalização, tá ok? Eu gostaria que vocês ficassem bastante à vontade, no sentido de dúvidas e questionamentos aí acerca do nosso assunto, preferencialmente usando o chat. Por favor, permaneçam com as suas câmeras fechadas. Essa live será gravada para o nosso canal do YouTube. Vou deixar minhas redes sociais aí no chat. Nós temos aí um Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, tá certo? Para quem não me segue aí, nós estamos realizando lives toda semana, pessoal, na área fiscal, contábil, trabalhista. Canal do YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria, tá certo? Site da empresa, consultoriainovar.com.br, tá? Então, nós teremos aí uma programação de lives e também no site nós temos a programação de cursos. Nós temos já cursos agendados de ICMS e E-Social e em breve nós vamos ter o curso também de classificação fiscal com o professor Eduardo Torrião, né? Nós vamos aí fazer um curso em breve, né, pontual sobre classificação fiscal, tá ok? Então, com a palavra, Eduardo Torrião, né, sobre esse assunto aí deveras importante, mostrando aí o que os adquirentes devem se preocupar, devem se ater, principalmente aí em relação ao cenário atual da fiscalização. Seja muito bem-vindo. Podemos começar? Sim. Então, boa noite a todos. Então, o nosso assunto de hoje é estudar a responsabilidade de quem compra mercadoria em relação à classificação fiscal. Então, esse estudo está sendo feito com base numa solução de consulta da Receita, que ela justamente coloca resposta a uma pergunta, uma solução, uma consulta que foi feita por um contribuinte. Então, essa solução de consulta é a número 99 de 2016 da COSIT. COSIT significa Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, no primeiro item dessa solução, ela trata das normas gerais de direito tributário. E o que tem que a gente dizer aí? Primeiro, a legislação tributária estabelece que a obrigatoriedade de proceder à classificação fiscal de mercadoria é dos industriais e dos equiparados industrial pela legislação do IPI. Como equiparado industrial, a gente pode citar o exemplo dos importadores. Então, esses é que são os responsáveis pela classificação do produto. Então, uma fábrica, quando pretende fabricar um produto, a primeira pergunta que ela tem que fazer é o seguinte: qual é a classificação fiscal do meu produto, para eu saber qual a incidência do IPI nesse produto. Então, a classificação fiscal, na realidade, da mercadoria, ela nasce na fabricação do produto. E, a partir daí, quem comercializa esse produto tem que adotar a mesma classificação fiscal que é praticada pelo industrial. Mas, às vezes, há divergência. O mesmo produto que é fabricado por várias empresas tem classificação diferente. Umas podem entender que a classificação, a alíquota do IPI é 0, outros que entendem que é 5, outros que é 15. Mas, na verdade, não pode existir, para uma determinada mercadoria, só pode existir uma classificação fiscal. Então, o que diz essa solução de consulta? O sujeito passivo da obrigação tributária principal ou acessória, a gente entende como obrigação principal o pagamento do tributo.
E obrigação acessória é o quê? Emissão de nota, apresentação de declaração, tudo isso é obrigação acessória. Então, o sujeito passivo dessas obrigações, cuja determinação do regime jurídico tributário dessas obrigações dependa diretamente da classificação fiscal de mercadoria, não podem se eximir de conhecer e aplicar corretamente a classificação fiscal da mercadoria para o devido enquadramento na legislação tributária a eles aplicável. Ou seja, ele não pode se eximir de classificar a mercadoria, mesmo não sendo fabricante. O processo de consulta sobre classificação fiscal de mercadoria ele está disciplinado pela IN-RFB 1464/2014. Essa consulta pode ser formulada tanto pelo sujeito passivo da obrigação principal quanto da acessória. Deve o pleiteante, quem for fazer uma consulta sobre classificação de mercadoria, deve seguir o rito próprio dessa instituição normativa, sobretudo no que se refere às informações sobre os produtos listados no artigo 6º. Ele tem que discriminar exatamente as características da mercadoria, sob o risco de ter sua consulta declarada ineficaz e sem a produção de efeitos que lhe seriam próprios. Ou seja, é como se não tivesse feito a consulta. Se a Receita disser que é ineficaz, por quê? Porque ela não apresentou todos os elementos que sejam suficientes, necessários e suficientes, para que a Receita diga qual a classificação exata. Então, dentro dessa solução de consulta, eu vou apresentar primeiro o relatório resumido, o que a consulente pediu. Então, a consulente, devidamente representada, apresentou consulta sobre interpretação da legislação tributária com as seguintes informações. Primeiro, o que ela diz? Exerce comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, e que a receita oferida com essa atividade é sujeita à contribuição do PIS e COFINS à alíquota de 9,25%, que são estabelecidas por essas duas leis, 10.667, que é a do PIS, e a 10.833, que é a do COFINS. E ela diz que a Lei 10.925 de 2004 reduziu a zero a alíquota de determinados produtos constantes do seu artigo 1º, acrescentando que consta do rol dos produtos beneficiados com essa tributação, ou seja, a alíquota zero, as massas alimentícias classificadas na posição 1902. Então, em função disso, ela diz que alterou seu sistema para fazer constar a alíquota zero do PIS e COFINS, tendo verificado que alguns produtos por ela recebidos e classificados como massas alimentícias, na posição 1902, não aparecem numa análise sumária se enquadrar, não parece uma análise sumária se enquadrar nessa classificação. Então, ela desconfia que não é a classificação exata dos produtos que ela compra. Ou seja, o vendedor possivelmente está botando a mercadoria como alíquota zero e não é alíquota zero. É isso que ela está chamando a atenção. Depois, ela diz que na classificação feita por seus fornecedores, há indícios verificados pela consulente de que outras posições da TIP seriam mais adequadas para a classificação dos ditos produtos. Apresenta exemplos de produtos que acredita estarem erroneamente classificados como massa alimentícia, a exemplo de quê? Sanduíche contendo pão, hambúrguer, queijo, pizzas congeladas, coxinhas e pão de queijo. Então, essas mercadorias são vendidas a ela com a classificação de massa alimentícia e ela acredita que não seja essa a classificação correta. Ela entende que haja equívoco cometido por parte de seus fornecedores quando da imputação de um código fiscal aos seus produtos. E como é varejista e não conhece ou tem condições de conhecer o produto para atribuir as respectivas classificações, então ela questiona, será que eu sou responsável em classificar a mercadoria? Eu não tenho condições, ela está dizendo que não tem condições para classificar com a mais absoluta certeza as mercadorias que ela está recebendo. Depois ela diz, para efetuar a classificação fiscal de um produto, é necessário o conhecimento de toda a sua composição de posse, em regra geral,
apenas daquele que industrializa. Ora, quem industrializa sabe quais são as matérias constitutivas daquele produto que está sendo fabricado. Depois ela diz que a própria Receita exige tais informações para solucionar questionamentos a respeito da classificação fiscal de um produto. Ela também diz que, embora não haja limitação de competência dos contribuintes para a formulação de consulta sobre o sistema, as informações exigidas sobre o produto a ser classificado são de conhecimento apenas dos industriais e fornecedores. Diante da exigência de informação específica, a norma não parece direcionada aos meros comerciantes e revendedores. Depois ela finaliza. A classificação de tais produtos impacta diretamente na tributação do PIS e COFINS, e seus fornecedores têm utilizado classificações fiscais que, aparentemente, não são as mais adequadas aos produtos por ela fornecidos. Então, ela faz essa colocação e depois faz as seguintes indagações da Receita. Pergunta: quem é o responsável pela correta classificação fiscal de produtos? Apenas os fabricantes industriais e exportadores ou também o são os comerciantes e revendedores? Outra pergunta: caso a consulente também seja considerada responsável pela classificação fiscal de produtos adquiridos em terceiro, tal classificação poderá ser realizada a partir de quais informações? A consulente poderá apresentar a consulta formal à Receita Federal sobre o tema, mesmo que não informe todos os dados exigidos pela IN 1464 de 2014, e depois ela coloca: caso a consulente não seja responsável pela classificação fiscal dos produtos adquiridos em terceiro, qual o procedimento a ser por ela adotado diante da classificação fiscal indicada de forma incorreta pelo fornecedor? Como proceder se receber uma mercadoria com classificação errada? E, especificamente, em relação à Lei 10.925 de 2004, ela pergunta o que deve ser considerado como massa alimentícia para efeito de ser tributada com alíquota zero. Então, são essas as indagações formuladas pela consulente na sua consulta formulada à Receita. E agora eu vou, de uma maneira resumida, fundamentar o que a Receita respondeu. Primeiro, a Receita responde: responsabilidade dos adquirentes da mercadoria. Ela leva o problema para o regulamento do IPI, que trata, no título 8, das obrigações acessórias relativas ao IPI. Entre essas disposições, encontra as obrigações dos adquirentes e de produtos finalizados, que está reproduzida no artigo 327 do regulamento. O que diz esse artigo? Os comerciantes que receberem para comércio, no respectivo estabelecimento, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham devidamente rotulados ou marcados, ou ainda selados, e se estiverem sujeitos ao selo de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se eles satisfazem a todas as prescrições desse regulamento. Depois diz: verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o fato ao remetente da mercadoria dentro de 8 dias, contado de seu recebimento, ou antes do início do seu consumo ou venda, se o início verificar em prazo menor, conservando em seu arquivo cópia do documento como prova de seu recebimento. A comunicação feita com as formalidades previstas nesse parágrafo 1º exime de responsabilidade os recebedores ou adquirentes na mercadoria pela regularidade verificada. Então, isso aí é o que diz a legislação sobre a responsabilidade dos adquirentes de mercadoria. E quais são os efeitos dessa comunicação? Constatada por parte do adquirente que um determinado produto, cuja classificação datada em nota fiscal esteja incorreta, caberá fazer essa comunicação de que trata esse artigo que a gente falou, artigo 327, parágrafo 1º do RIP. E o regulamento do IPI coloca à disposição do adquirente do produto industrializado mecanismo a fim de comunicar ao remetente da mercadoria eventual irregularidade constatada. Esta comunicação feita de acordo com a legislação do IPI tem o propósito de eximir de responsabilidade dos recebedores ou adquirentes na mercadoria pela regularidade verificada.
É essencial destacar que essa responsabilidade eximida ao adquirente implica apenas que ele não anue com a regularidade eventualmente praticada pelo estabelecimento industrial, para ela não concorrendo. De nenhuma forma tem o sentido de o eximir da regularidade cometida em decorrência de suas próprias atividades. Então, é isso aí é o que diz a legislação sobre a responsabilidade de quem adquire a mercadoria no tocante à sua classificação fiscal. Alguma pergunta até agora sobre esse assunto? Então, agora nós vamos ver a obrigatoriedade de informação da NCM na nota fiscal. Aqui a gente fala da nota fiscal modelo 55 ou modelo 65. O RIP, no título 8º, que trata do documentário fiscal, a que estão sujeitos a estabelecimento industriais equiparados industrial, no que se refere especificamente à nota fiscal, dispõe no artigo 413 do requisito que deve ser preenchido, entre os quais se encontra a classificação fiscal dos produtos, ou seja, posição, subposição e item. Então, a nota fiscal tem que conter efetivamente a NCM da mercadoria. Isso vale também para o XML das notas fiscais eletrônicas, que é obrigada a constar a NCM das mercadorias que estão sendo objeto da operação. Agora nós vamos falar sobre o objetivo da classificação fiscal de mercadoria. O objetivo de classificar a mercadoria, do ponto de vista estritamente fiscal, é enquadrá-la em determinada categoria de tratamento tributário, de acordo com as peculiaridades da mercadoria, pelo critério objetivo, ou seja, não se contempla interpretação na classificação de mercadoria, é sempre o critério objetivo. Os aspectos jurídicos tributários que estão submetidos a certa mercadoria, por exemplo, substituição tributária, tributação monofásica, alíquota zero, de caráter subjetivo, pode envolver os elementos associados à materialidade do tributo, no que se refere a determinar o quanto a pagar, base de cálculo e alíquota. Este é o objeto da consulta, com o intuito de analisar a redução a zero das alíquotas de contribuição para o PIS e COFINS. É necessário que o produto possua uma classificação fiscal específica sujeita a essa incidência. Então, para que o produto tenha alíquota zero, ele tem que ter uma classificação fiscal. E essa classificação fiscal tem que determinar o que a lei está se referindo. Responsabilidade legal pela correta classificação de mercadoria. A legislação tributária determina que a responsabilidade pela classificação fiscal de mercadoria compete originalmente ao industrial, ao importador, ao exportador, ou seja, os equiparados pela legislação. Essa sistemática é condizente com o fato de que estes agentes possuem todas as informações em relação ao produto, dando a eles condições ideais para efetuar a correta classificação fiscal da mercadoria em questão. A legislação tributária não determina de forma expressa a exclusão dos comerciantes varejistas da obrigação de utilizar a correta classificação fiscal de mercadoria, sobretudo quando tal classificação lhe surte efeitos tributários diretos. Ele não está excluindo. Em nome do princípio da legalidade, o contribuinte varejista não deve ter como implicada para si uma obrigação não determinada pela legislação tributária, qual seja de promover a classificação fiscal de mercadoria. Agora, em nome desse mesmo princípio, o contribuinte não pode se eximir de conhecer e aplicar corretamente a classificação fiscal de mercadoria, sempre que seja necessário a aplicação do correto regime tributário, sob pena de ofender esse mesmo princípio. Ou seja, o varejista é obrigado a tributar corretamente o seu produto nas suas operações fiscais de venda. O conhecimento da classificação fiscal de mercadoria, quando necessária a aplicabilidade do tratamento tributário com ela relacionado, é ainda mais evidente quando o sujeito passivo da obrigação tributária principal ou acessória discorda da classificação adotada previamente por seu fornecedor, que pode ser industrial, importador ou equiparado, o que implicaria a alteração de tratamento tributário aplicado. Interpretar diversamente se equivaleria a autorizar que o sujeito passivo da obrigação tributária principal ou acessória
aplica-se mesmo regime tributário ao qual não se enquadra, por estar abonado por regularidade cometida por ele. Então, ele não pode justificar pelo erro de terceiro que ele vá tributar de uma maneira incorreta os produtos que ele está praticando na sua venda. Depois ela fala da legitimidade para efetuar consulta sobre classificação fiscal. A sujeição passiva da consulente da obrigação tributária principal, no caso do exame, ainda que ela não seja industrial ou equiparada à industrial pela legislação, conclui-se por sua legitimidade para consultar sobre a classificação de mercadoria, pois esta condiciona o regime tributário a ela aplicável. É inegável a legitimidade da consulente para pleitear consulta sobre classificação de mercadoria, cuja venda de mercadorias implica efeito tributário direto. A consulta sobre classificação de mercadoria considerada eficaz está apta a produzir todos os seus efeitos quando a petição estiver munida de todas as informações e a IN 1464/2014 para a formulação da consulta. Então, é isso aí que a legislação tributária fala sobre a responsabilidade do adquirente varejista em relação à classificação fiscal de mercadoria. Se vocês tiverem alguma pergunta nesse momento para fazer, a gente poderia responder. Agora, nós vamos entrar no cerne da questão do produto que ela comercializa para saber se realmente a classificação está correta ou não. Então, essa empresa ela fez a seguinte pergunta: especificamente em relação aos produtos tributados com alíquota zero, o que deve ser considerado como massa alimentícia classificada na posição 1902 da TIP e que tipo de produtos estão abrangidos pela referida tributação. Então, ela diz que tem dúvida para identificar quais produtos têm alíquota zero. Isso aí que é o cerne da consulta dela. Então, o que a Receita respondeu? A descrição da posição 1902 da TIP e as notas de capítulo 19, que é a nota 1A, que são relevantes para responder essa consulta, estão disciplinadas nos seguintes termos. O capítulo 19, ele corresponde a quê? Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite, produtos de pastelaria. E a posição, objeto da consulta, é a 1902, que são as massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas, de carne ou de outra substância, ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, alitria, lasanha, nhoque, ravioli, cannelloni, cuscuz, mesmo preparado. Então, esses são os dizeres da posição 1902. Agora, essa posição 1902, ela se desdobra em vários tipos de mercadoria. A 1902.1 se refere a massa alimentícia não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo. E ela, se contiver ovos, ela é 1902.100. Se não contiver ovos, ela é considerada como outras mercadorias. Mas sempre o quê? Massa alimentícia não cozida, nem recheada, nem preparada de outro modo. Agora, a 19.02.20.00 vai tratar das massas alimentícias recheadas, mesmo que elas sejam cozidas ou preparadas de outro modo. Então, a massa alimentícia recheada, ela vai para a classificação 19.02.20.00. O que não for nenhuma nem outra, vai para o 19.02.30.00, que são outras massas alimentícias. E, por último, no 19.02.40.00 é o cuscuz. Então, são essas mercadorias passíveis de classificação na posição 19.02. Agora, vamos analisar o que diz a nota do capítulo 19. Ela diz o seguinte: esse capítulo 19 não compreende, com exclusão dos produtos recheados da posição 19.02, que produtos são esses? É a lasanha, é o nhoque, o ravioli, cannelloni. Esses produtos são recheados, eles se classificam no 19.02. Mas, se não for esses produtos,
As preparações alimentícias que contêm mais de 20% em peso de enchidos de carne, de miudeza, de sangue, de peixe, crustáceo, de molusco ou de outros invertebrados aquáticos, eles não se classificam no 1902, eles vão para o capítulo 16. Então, a nota de capítulo já está dizendo que esses produtos que são os embutidos, a linguiça, salsicha, pastel de carne, tudo isso aí, vai para o capítulo 16. Na questão de produtos alimentícios, deve-se observar que a posição 1902 engloba as seguintes oposições: massas alimentícias, não cozida nem recheada, é o quê? 19,02,1. As massas alimentícias recheadas, ela vai para o 19,02,20. E outras massas alimentícias, ela vai para 19,02,30. Tá? Então, agora o fisco vai responder para ela quais são as massas alimentícias que estão sujeitas à alíquota zero. Então, o fisco diz, destas 4 subposições, apenas as 3 primeiras são as que se referem a massas alimentícias, estando excluído desse conceito o cuscuz, que é o 19,024. Mesmo porque a suposição 19,023 já se presta para classificar residualmente as demais massas alimentícias que não estejam enquadradas nas suposições 19,021 ou 19,020. Então, massa alimentícia é o que é? 19,021, 19,022 e 19,023. Esses são os códigos que vai se classificar as massas alimentícias. Então, ela responde assim: apenas as subposições 19,021, 19,020 e 19,030 são massas alimentícias constantes na posição 19,02 da TIP e que atendem aos critérios de incidência da alíquota zero da contribuição. Para ser alíquota zero, tem que estar numa dessas 3 classificação fiscal aí. Aí ela é alíquota zero. Se não for, realmente ela não tem alíquota zero. Depois vem uma definição que a Anvisa dá sobre massa alimentícia, e é só para vocês tomarem conhecimento. Quem define o que é massa alimentícia não é a Receita. A Receita apenas enquadra. A definição de massa alimentícia é dada pela Anvisa, na sua resolução número 83 de 2000. Então, ali ele define o que é uma massa alimentícia, o que é uma massa alimentícia precozida e o que é uma massa alimentícia instantânea. Isso tudo é definição dada pela Anvisa, que a gente não vai entrar nesse mérito. Agora, vamos cuidar daquelas preparações alimentícias com mais de 20% em peso, que se referimos lá atrás. Então, a consulente apresenta os seguintes produtos, exemplo de mercadoria, em relação às quais suspeita a classificação errônea pelo seu fornecedor na posição 1902. O sanduíche, a pizza, a coxinha e o pão de queijo. Ela entende que a classificação não é 1902, embora os fornecedores classifiquem 1902. Nesse aspecto, o que diz a Receita? Tais casos não serão analisados, tendo em vista que o escopo desta consulta é interpretar a legislação e não fornecer a classificação fiscal. Ela não pergunta sobre a classificação de um produto. Ela quis se interpretar a legislação. Então, a resposta é que ela não vai entrar no mérito da classificação dessas mercadorias. Mas a gente já pode adiantar que elas estão lá no capítulo 16. Por quê? Por força da nota 1 do capítulo 19, que diz, com exclusão dos produtos recheados a 19,02, as preparações alimentícias que contêm mais de 20% em peso de enchido de carne, elas se classificam no capítulo 16. Então, essas mercadorias que ela está dizendo que não é, para classificar, tinha que buscar isso lá, efetivamente, no capítulo 16. Depois a Receita diz, tais casos não serão analisados, tendo em vista que o escopo não é interpretar e não classificar. A tipo de exemplo, apenas comenta sobre a menção da consulente
a produtos adquiridos de seus fornecedores que supostamente seriam preparações com mais de 20% de seu peso constituído por carne. Em relação a tais produtos, alega que, a despeito de afirmar não ter elementos para formar tal convicção, todos os produtos serão incompatíveis com a classificação 1902. Tá? Então, nesse caso específico, a interpretação também encontra amparo na nota explicativa que a gente já falou, capítulo 19, 1A, que indica que essas preparações, na verdade, elas vão para o capítulo 16. Tá? Desse modo, fica salientado que, para efetuar a classificação nas suposições 19.021, 19.0220, 19.0230, também se deve ter em consideração a nota explicativa da TIP, em especial do capítulo 19. Então, foi isso que a Receita ela informou para a consulente em relação a essa pergunta que foi feita. Então, ela concluiu: para fins de aplicação das alíquotas zero da contribuição do PIS e da COFINS incidente sobre a importação e sobre a receita bruta de venda dessas mercadorias, a mercadoria deve estar classificada em uma das seguintes subposições. Ela repete. E diz que a subposição 19.0240 não faz parte da conceituação de massas alimentícias. E depois ela afirma que o varejista não pode se eximir de conhecer e aplicar corretamente a classificação fiscal para o correto enquadramento da legislação tributária aplicada. Então, isso aí foi uma solução de consulta que serve para todo e qualquer contribuinte varejista que tiver dúvida sobre classificação de mercadoria, o que ela tem que fazer? Ela tem que se pautar o que está dizendo essa solução de consulta. Agora, eu vou falar para vocês aí, atacar o problema de um parecer normativo do Fisco do Rio de Janeiro, que trata de massa alimentícia para saber se essa massa alimentícia tem ST ou se é cesta básica. Porque também dá problema em relação à tributação do ICMS, a correta classificação de massa alimentícia. Então, o que está dizendo aí? Esse parecer normativo dispõe sobre a sujeição de massa alimentícia tipo instantânea, classificada na posição 19.02.30.00 da NCM, ao regime de Ação Tributária. Então, está dizendo que a massa alimentícia instantânea ela está sujeita à ação tributária. Então, ela diz, tem sido apresentado muitos questionamentos à coordenação de consultas jurídico-tributárias relativas à inclusão de massa alimentícia instantânea, classificada na posição 19.02.30.00 da NCM, no regime de ação tributária, conforme prevê o quê? O item 2371, cujo SEST é 17.047.00, que consta do anexo 1 do livro 2 do regulamento do semestre do Rio de Janeiro. Então, qual é o objeto dessa consulta? Ela diz que a consulta surge em razão da legislação que dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica, que são o quê? Os decretos 32.161 e a Lei 4.892, mencionam massa de macarrão desidratada como produto nela incluída. Então, está dizendo que essa legislação está dizendo que a massa de macarrão desidratada é cesta básica. E essa cesta básica, até pouco tempo, ela tinha isenção na saída promovida por estabelecimento varejista diretamente ao consumidor. Ou seja, quando o supermercado vendesse macarrão, massa de macarrão desidratada para consumidor final, tinha isenção. Hoje já não tem mais. Mas tem tributação pela cesta básica, cuja alíquota é de 7%. Cumpre observar que a denominação utilizada pela essa legislação para a definição de macarrão incluído na cesta básica é aquele comum, empregado no dia a dia, isto é, a massa alimentícia feita de farinha de trigo ou de sêmola, crua e seca, desidratada, acondicionada em embalagem de 500 gramas a 1 quilo, cuja preparação se faz mediante cozimento e tal. Então, o fisco está determinando qual é o macarrão que é cesta básica. Se ele for fora dessa embalagem, ele não é cesta básica.
conforme já explicitado em consulta tributária respondida pela Coordenação de Consultas Jurídicas Tributárias da Superintendência de Tributação, somente está incluída na cesta básica a massa de macarrão desidratada, cuja classificação é 1902.1 da NCM, que nós vimos lá atrás, como massa alimentícia não cozida, nem recheada, nem preparada de outro modo. Então, só é cesta básica se classificar na 1902.1. Se não se classificar nisso aí, ela vai ter exceção tributária e não é cesta básica. Então, a definição de macarrão para efeitos de cesta básica é dada pela NCM 1902.1, que diz: o processo de fabricação dessas massas alimentícias consiste na mistura de sêmola de farinha de trigo com água, amassada de forma a obter-se uma pasta, a qual é trabalhada a fim de se obter em forma específica e predeterminada, por exemplo, tubos, fitas, filamentos e conchas. Para a facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, esses produtos são dessecados antes de comercialização. Então, essa é a definição do macarrão na cesta básica. E a definição de massa alimentícia tipo instantâneo é dada pela NCM 1902.3000, que diz: as massas alimentícias tipo instantâneo enquadram na classificação 1902.3000 e descrita como outras massas alimentícias. Essas massas se diferenciam da 1902 por serem o quê? Preparadas de outro modo. Em seu processo produtivo, essas massas recebem tratamento de pré-cozimento e fritura, o que lhes confere o aspecto desidratado similar ao da massa de macarrão desidratado. Ademais, cabe acrescentar que, usualmente, as massas alimentícias tipo instantânea são comercializadas juntamente com sachês contendo temperos, condimentos e outros ingredientes que lhe conferem aroma e sabor. Então, concluindo, o que o fisco falou? Ante o imposto, conclui-se que a massa alimentícia tipo instantânea, classificada na posição 1902.3000, está sujeita ao regime de ação tributária. Tá? Ela não pode ser confundida com macarrão, massa de macarrão desidratada, integrante da cesta básica. As demais massas alimentícias da posição 1902, ainda que desidratada, não compõem a cesta básica, por sofrerem outro tipo de preparo. E cabe observar ainda que as massas frescas não se incluem na cesta básica, mesmo que classificada na posição 1902.1. Então, quem é que está dizendo isso? É o fisco estadual num parecer normativo. Conclusão: isso daí é para que os contribuintes não tenham dúvidas sobre como classificar suas mercadorias. E a obrigação do varejista é praticar a classificação correta. Então, alguma pergunta em relação a tudo que se falou aqui agora? Torreão, se você puder aparecer, eu agradeço, porque eu não estou te vendo. Deixa eu ver aqui aonde está subindo. Está aqui. Está aqui. Nós tivemos uma pergunta aqui do Guilherme, tá? Que foi o seguinte: Samanta, no caso de um varejista que recebe mercadoria com NCM incorreta e entenda que o correto enquadramento alteraria a NCM para um produto sujeito à substituição tributária, sendo a NCM um assunto federal e a substituição um assunto estadual, qual seria o caminho para esse caso? Eu respondi, Torreão, da seguinte forma, tá? Quando eu recebi a mercadoria com a NCM incorreta, devo considerar a NCM correta no meu cadastro e tributar a mercadoria no regime de ST. O que você entende também em relação a essa questão? Olha só, quem dá o regime de ST é a NCM. Se ele recebe uma mercadoria cuja NCM não está no convênio 142 de 2018, ou então no livro 2, anexo 1 do regulamento, ela não tem ação tributária. Agora, se a NCM está errada, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar ao vendedor e dizer: olha, você está me vendendo uma mercadoria que não tem ação tributária e você está botando função tributária, está aumentando o meu custo.
E ela vai vender essa mercadoria, ela vai praticar a NCM correta. Agora, ela não pode achar que mercadoria, ela tem que ter certeza. Porque se tiver dúvida, quem vai responder? Não é a Fazenda Estadual, é a Fazenda Federal. Se Perfeito. você observar todas as soluções de consulta que é feita ao fisco estadual sobre NCM, ele diz, antes de tudo, quem cabe definir classificação é a Receita. Se você me disser que esse produto que você está querendo classificação, a Receita diz que é essa classificação, a gente vai aceitar, mas a gente não vai classificar para você. Você tem que perguntar à Receita qual a classificação do seu produto, para depois entrar no anexo e ver para aquela NCM qual o regime tributário. Esse é que é o procedimento correto. O caso clássico aí é do miojo, né? O caso do miojo que você apresentou aí, que teve o parecer do fisco estadual, né? Já teve alunos meus que me mostraram notas de fornecedores tributando o miojo como cesta básica, né? Eu acabei de dizer que não é, porque esse parecer normativo ela é instantânea. Isso. Ela está lá no item 19.02.30.00. E o miojo já foi considerado aí pelo Estado regime de ST por não ser macarrão desidratado, né? E o que está na cesta básica é o macarrão desidratado, conforme decreto 32161 de 2002. Então, só para elucidar aí a questão aí da massa, né? O miojo aí, por exemplo, pessoal, é um caso que não é tributação cesta básica, e sim ST. Tá certo? Então, a gente precisa ficar muito atento à questão, como é que o fornecedor, além de colocar a classificação fiscal, mas não é só a classificação fiscal, porque às vezes a classificação fiscal está correta do fornecedor, tranquilo. A questão é a análise tributária que deve ser feita naquele item, tá certo? Então, já vi várias notas que a classificação do miojo estava até correta, o problema era a análise tributária, porque estava se considerando cesta básica quando era regime de ST, tá ok? E isso recai, foi a pergunta do Guilherme, né, mestre? E isso recai no adquirente, né? O adquirente, ele tem essa responsabilidade de, apesar do fornecedor ter tributado como cesta básica, o fisco estadual vai cobrar do adquirente a substituição tributária, porque o adquirente ele é responsável o quê? Solidário, só para complementar, né? O adquirente aí, ele é responsável solidário perante aí a substituição tributária. Se você quiser anotar, Guilherme, isso aí é livro 2 do regulamento, né, que é o decreto 27.427, e a resolução Cefaz 537 do ano de 2012, só para complementar. Tá ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Mestre, não temos perguntas. Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, com plena certeza, quase 100% dos escritórios de contabilidade fazem apuração incorreta dos seus tributos quando a NCM está errada, porque nenhum deles faz saneamento de cadastro. Então, isso daí é só para mostrar que o saneamento de cadastro é muito importante para você ter o regime tributário. Se você tiver com a NCM errada, você está apurando errado, aí está sujeito ao quê? Às vezes você está pagando um imposto a mais ou a menos, dependendo de qual foi a direção. Isso vale o quê? Para o IPI, vale para o ICMS, para o PIS. Então, é muito cuidado, principalmente quem trabalha com produtos alimentícios, que é o caso de supermercado, loja de conveniência, tudo mais, porque a classificação fiscal de produtos alimentícios ela traz muito problema. O próprio fisco, quando fez o convênio 142/2018, ele cometeu o erro de classificação ali. Ele cria NCM como mercadoria, que não existe NCM para aquela mercadoria, porque o fisco estadual não entende perfeitamente de regra de classificação. Mas ele quis botar dentro do convênio todas as mercadorias que ele acha botando a NCM, e botou a NCM inadequada.
Com certeza você vai encontrar lá mercadorias que ele diz que é daquela NCM e não é. Então, esse é que é o cuidado que tem que ter. Porque aí a razão vai assistir ao contribuinte, não ao fisco. Porque o fisco estadual ele não pode classificar erradamente uma mercadoria e dizer que tem isenção tributária. Aí ela partiu do princípio que classificou errado. Se classificou errado, a norma está errada. Eu estou colocando aqui também, Torrião, é assim, nós temos aí uma ferramenta que é um inspetor fiscal que possibilita exatamente que o contribuinte ele tenha uma revisão do seu cadastro no tocante à classificação fiscal. Então, pessoal, nós temos aí demonstrações que, né, nós podemos agendar do inspetor fiscal, tá certo? Que visa o quê? Visa a empresa fazer o trabalho de saneamento, que é importante. Ela tem dúvidas. Ela recebe uma classificação fiscal do fornecedor A e recebe o mesmo produto pelo B, né, uma outra classificação fiscal. Qual é a classificação fiscal correta? Então, é importante esse trabalho de saneamento. Por quê? Porque eu vou ter um cenário complexo e eu vou ter que julgar qual é a classificação fiscal correta para o produto e a respectiva aí, análise tributária. Isso, consequentemente, pode reduzir, né, o valor do simples ou pode a gente identificar passivos, tá certo? Então, a importância aí do trabalho de saneamento. Já foram feitas lives de saneamento cadastral, estão disponíveis no canal do YouTube, né, mestre? Nós fizemos uma live sobre classificação, uma live sobre saneamento, estamos fazendo essa de responsabilidade tributária. E estamos deixando aí nossos contatos para marcarmos demonstração do inspetor fiscal, tá certo? Então, quem quiser informações sobre essa ferramenta, eu vou deixar aqui, ó, o e-mail para vocês me encaminharem, tá? Que é o samanta@consultoriainovar.com.br. A gente vai ficar à disposição aí para mandar informações, agendar demonstração de como a gente pode auxiliar vocês no tocante ao saneamento de cadastro, evitando aí contingências fiscais e possibilitando também oportunidade de recuperação de crédito. Ok? Mestre, foi ótimo. Então, tá bom. Sempre. Espero que tenha servido de esclarecimento para todo mundo que participou desse nosso encontro. Agradeço a presença de todos, tá certo? Estarei, então, fazendo aqui, disponibilizando essa live aqui para o nosso canal, possivelmente até segunda-feira. Mestre, muito obrigado mais uma vez. Então, tá. Eu que agradeço. Tá certo? Boa noite para todos. Falou. Em andamento, tá bom, pessoal? Tá bom. Deus, excelente final de semana. Tchau, tchau.